Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal. Esse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre IA, né? A gente vai aplicar aí algumas ferramentas que eu acho fantástico, né? de inteligência artificial. Na verdade a gente vai aplicar uma ferramenta que são os agentes de IA, né? Muito provavelmente você já ouviu, né, esse termo, talvez já tenha usado, né? Aí quem usou, vamos, né, olhar um pouquinho mais aí, né, a aplicação com as ferramentas do Lean, né? Quem não conhece é uma excelente oportunidade para conhecer, quem já ouviu falar, mas não aplicou, é uma excelente oportunidade para ver, né, uma aplicação. Eu já, né, 13 anos aí atuando com processos, com melhoria contínua, mapeando processo, operação, né, de fábrica, sei muito como que é, né, esse dia a dia, essa rotina, a gente coletar ali uma série de dados e depois ter que ir para casa para trabalhar esses dados, né? Compilar, organizar, comparar as nossas medições, né? Pegar os dados do sistema, agrupar esses dados. Então tudo isso toma um tempo muito grande de análise e acaba fazendo com que a gente não tenha tanto tempo, né, para estar lá no processo, que é o que agrega valor. É o mais importante, é estar lá no dia a dia, estar no game, estar envolvido com as operações, e a gente acaba tendo que usar uma parte do nosso tempo, né, para isso. Então, pessoal, o agente de IA, ele é uma ferramenta que a gente programa, né, a gente constrói ele, né, a gente parametriza ele para que ele possa dar para a gente respostas, para que ele possa executar tarefas para a gente, né, dentro de uma delimitação que a gente faz. A gente dá uma série de instruções para esse agente de IA, dizendo para ele o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, como é que ele tem que atuar, né? Meio que a gente ensina esse agente a fazer aquele trabalho que a gente precisa, e a partir daí a gente levar ali os dados para ele, e ele vai sempre reproduzir, sempre fazer a análise respeitando aquilo que a gente ensinou, né? E lembrando, né, pessoal, que essas ferramentas de IA, elas vão, né, elas são autodepuráveis, elas vão ali, né, melhorando ao longo do tempo, né, os LLMs, né, eles vão melhorando com o tempo. Então são ferramentas fantásticas, né, que a gente deve sim usar. Ela não vai substituir o nosso game, ela não vai substituir a gente de estar lá na operação, ela não vai tomar ação por nós, ela não faz nada sozinha, ela não vai gerar melhoria contínua, só ela, mas ela vai poupar um tempo absurdo, né? E acredite, porque eu já, né, estive envolvido muito nessas coletas e análise de dados, ela vai poupar um tempo absurdo nisso e vai fazer com que a gente consiga dedicar o nosso tempo atuando, né? Dedicar o nosso tempo na ação, né? E não tanto na análise. Tá bom, pessoal? Então, eu vou ser bem breve, né, pessoal? Eu vou mostrar primeiro para vocês aqui como que né, esse agente de inteligência artificial, né? Então, estou aqui, vou usar o ChatGPT, né? Mas os demais, né, as demais ferramentas aí de inteligência artificial também tem esse recurso, tá? Mas eu vou usar aqui o ChatGPT, tá bom? Essa é a telinha normal dele aqui, né? A telinha inicial, tá bom, pessoal? Eu já tenho algumas configurações aqui, né? Vou até trazer aqui e mostrar para vocês. A gente consegue personalizar o nosso ChatGPT, isso é importantíssimo, né? Então aqui, pessoal, eu tenho uma série de configurações falando sobre mim, o que eu faço, né? Minha experiência, né? Tudo que o ChatGPT tem que saber sobre mim, né? Minha experiência profissional, onde eu já atuei. Então eu já dei uma primeira explicação geral para ele aqui, então ele sabe quais são os meus gostos, quais são as minhas preferências, qual é a minha experiência, então ele vai ser já um pouco mais direcionado, né, para mim, se eu colocar uma pergunta aqui, nessa tela inicial. Ainda assim, pessoal, se eu colocar aqui para ele, faça uma análise do processo para saber se há gargalo ou se ele atende a demanda ou se o processo está ocioso. Como eu já tenho uma série de pré-definições aqui, ele vai dar uma resposta coerente, mas ainda não vai ser uma resposta muito fina. Se você pegar essa informação e levar e pedir desse jeito para ele, sem fazer nenhuma parametrização aqui, ele vai te dar uma resposta muito aberta. E aí você vai começar a tentar corrigir, não, usa um conceito Lean, não, faz assim, funciona, pessoal, desculpa, funciona, mas vai levar um tempo para você conseguir chegar onde você quer, né? E muitas vezes o negócio começa a distorcer. Você começa a pedir para ele ajustar muita coisa, o modelo começa a se perder e no final a gente acha que a ferramenta não funciona. Então, para isso, pessoal, a gente usa os agentes de IA.
Então aqui, né, no chat GPT, são os GPTs. Então se a gente entrar nessa linha aqui, GPTs, a gente vai ver uma série, né, de agentes que já estão prontos e a gente tem a opção de criar o nosso agente. Eu não vou criar um agente aqui, eu já criei, né, mas eu vou mostrar para vocês como eu parametrizei esse agente. Então eu chamei ele de analista lean de processos, vou abrir ele aqui. Né? Quando a gente vai parametrizar esse agente, quando a gente clica em criar, né, lá naquele botãozinho de criar, ele vai trazer a gente para essa tela aqui. Ó. Então aqui a gente vai fazer as descrições do agente. Do mesmo jeito que a gente fez as nossas descrições, agora a gente vai configurar esse agente. E tem uma coisa que é muito importante aqui, pessoal, que a gente chama de persona, que é como a gente quer que esse agente atue. Então aqui eu vou explicar para ele, ó, esse GPT atua como um analista de melhoria contínua, então a persona, ele é um analista de melhoria contínua, especializado em Lean Manufacturing, com foco específico em calcular TACT, elaborar gráfico de balanceamento, né? Estou colocando uma série aí de informações, como quero que ele fale, ó, uma linguagem técnica acessível, explicando conceitos complexos, mas de forma didática, né? Com foco em clareza, aplicabilidade. Estou falando o que ele tem que fazer, calcular o TACT com base no tempo disponível, na demanda. Estou dando algumas instruções aqui mais específicas que eu quero que ele faça. Então eu estou dizendo exatamente como eu quero, né, que ele trabalhe, né, para que ele atue, haja, né, de fato, como se ele fosse um analista. É isso que eu estou preparando ele, para ele ser um analista. Então eu, como consultor, eu vou fazer ali, vou coletar ali os dados, vou pegar todas as informações e eu vou entregar para o analista fazer as análises e me entregar isso pronto. Então é basicamente isso que eu estou fazendo. Ao invés de eu compilar, a inteligência artificial vai fazer isso por mim. E é aí que eu vou ganhar tempo para estar no Gemba, tá? Então, pessoal, vou fazer aqui a primeira aplicação prática nossa, tá? Não é esse ainda da produção, é esse aqui da área de compras, tá? Então, resumindo o problema para vocês, uma área de compras, os processos dentro da área de compras estão atrasados, os pedidos de compra estão atrasados, o comprador não está conseguindo atender a demanda, o último comprador pediu a conta, saiu da empresa porque não aguentou ali a pressão e, né, a gente foi convocado aí para ajudar, né, a empresa a resolver ali aquele problema no processo de compras. Então nós, como especialistas, né, no Lean, o que nós fizemos? Nós fomos lá, né, até essa empresa e nós fizemos um mapeamento de tempo, né? A gente foi lá, coletou os tempos, identificou as atividades ali do processo, né? Coletou todas aquelas informações que a gente precisava e agora, ao invés de a gente compilar no Excel, a gente vai pegar essas informações, pessoal, e vai trazer aqui para o nosso agente de IA fazer isso. Então eu tenho dois arquivos aqui, né? Eu vou carregar aqui, vou abrir aqui brevemente para mostrar para vocês o que é esse arquivo, né? Vou dar um zoom aqui, vamos ver se a gente consegue enxergar bem. Vou dar um zoom aqui. Então, ó, tem as funções, analista de estoque, vou aumentar um pouquinho mais. Temos as funções analista de estoque, comprador, a demanda diária de cada um, os problemas que a gente encontrou, tempo disponível da atividade, as paradas planejadas, né? Então tem as informações aqui gerais do processo. E aqui, pessoal, tem os tempos de cada atividade, que o comprador faz, que o analista faz, que o estagiário faz. Então tem cada atividade, né? Os tempos de cada atividade e a função que executa cada atividade. Vejam que tem uma série de escritas aqui que ele distorceu. Né? E é comum, quando a gente pega um arquivo CSV do sistema, né, quem trabalha bastante com dados sabe, a gente extrai ali às vezes o CSV e ele vem com esses problemas ali, né, da gramática. Vocês vão perceber que para o nosso agente de IA aqui, isso não é problema nenhum, ele vai conseguir corrigir. Então eu entreguei os arquivos do meu mapeamento para ele e vou falar assim para ele, faça uma análise de balanceamento do processo com base nos dados. Avalie o porquê, ou vou pedir para ele já dizer, né? Diga o porquê não estamos conseguindo atender a demanda. É que eu escrevi até errado aqui, pessoal, mas eles vão, o nosso agente de IA aqui, né, o nosso analista Lean de processo, ele vai entender o que eu estou pedindo. Então aqui, pessoal, vocês vão perceber que ele usa muito programação, ele usa muito Python para isso, e está habilitado a parte de código, né, dentro da parametrização das instruções que eu fiz para ele. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz isso. Então ele já está fazendo análise para a gente. Então tudo aquilo que a gente teria que pegar, nossos dados, né, compilar no Excel, gerar os gráficos, ele vai fazer para a gente. Então ele já calculou aqui o TACT,
que é um conceito importantíssimo, né, para a gente poder fazer essa análise. Ele já fez a análise do tempo médio, né, tempo de ciclo médio de cada posto, lembrando que eu dei ali as amostragens de tempo, então ele já fez o tempo médio. Ele já analisou e respondeu por que não atende a demanda, porque o comprador é um gargalo, já está acima do TACT. Né? Ele já fez uma análise, se tivesse uma divisão perfeita de tarefa, precisava de menos de 2 pessoas. Né? Mas isso assume uma redistribuição que não está autorizada ainda. Isso foi uma orientação que eu dei para ele, tá, pessoal? Por quê? O meu analista ele não estava lá no Gemba, ele não sabe o que é cada atividade, o que dá para ir de um posto para o outro, ele não tem a experiência que eu tenho para poder dizer se dá ou não para levar uma atividade de um posto para o outro. Então, né, isso eu recomendei para ele que ele nunca fizesse nenhum balanceamento sozinho. Então, eu que vou sugerir para ele. Então ele identificou o gargalo, né? Falou que o estagiário está muito ocioso, né? Aí eu vou pedir para ele fazer o seguinte, ele já até me sugeriu, né? Deseja manter o gráfico, eu vou falar assim, gerar o gráfico de Yamazuni. Aí ele vai gerar esse gráfico para mim aqui. Do estado atual. Então, gráfico de Yamazuni, estado atual. Então, ele está mostrando aqui, né, que existe aí, né, uma ociosidade grande aqui e um gargalo, né? Ele vai explicar isso, barra do comprador ultrapassa o TACT, né? Estagiário apresenta grande espaço livre da linha vermelha, caracterizando ociosidade severa. Olha que legal. Né? Também com uma margem ociosa, o analista. Ele ainda pede, se desejar posso sugerir, mas eu não vou fazer isso. Eu vou pedir para ele uma tabela aqui. Vou falar assim, faça uma tabela com as etapas e o tempo médio por função. Vamos ver o que ele vai trazer aqui para mim, pessoal. Vamos ver se ele vai trazer a informação que eu quero. Tempo médio por etapa e função. Tá aqui, Analista de estoque, aí envio de cotação, tá? Análise de cotação e o estagiário, tá bom. Então aqui, ele está trazendo justamente isso, 1.9, 1.9, ok. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que passar a etapa do comprador para o analista de estoque, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal. O estagiário é um tempinho muito pequeno, eu não preciso desse estagiário no meu processo. Eu posso tirar ele, posso destinar ele para outro lugar. Então eu vou falar para ele passar essa atividade aqui e esse do envio das cotações direto para o comprador. Tá? Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Vamos ver se dá certo. Então eu quero que ele faça isso aqui, pessoal. Essa aqui e essa aqui. Não, vai ter que ser uma de cada vez. Então eu vou falar para ele assim, transfira a atividade do comprador para o analista. Vamos ver o que ele vai fazer. Após a redistribuição das atividades, temos, aí está dando já os novos tempos, né? Pessoal, olha o que ele fez aqui. Ele transferiu tudo. Então eu vou colocar assim, transferir. Vamos ver se ele consegue corrigir. Somente a atividade que estava selecionada. Então uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, pessoal, é com o prompt, com a orientação que ele dá para ele. Aí ele pede para confirmar qual que a gente quer, né? Eu vou colocar aqui o envio das cotações. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver se ele consegue acertar. Quando começa a fugir muito, pessoal, é onde a gente tem que tomar cuidado. Então o prompt é muito importante a gente dar para ele a informação que a gente quer. Aí, agora ele já viu o balanceamento, Ok, todos já estão atendendo o TACT, né? A redistribuição eliminou o gargalo anterior, tornou o processo capaz para atender a demanda de 60 itens por dia. Show de bola. Só que ainda está muito ocioso aqui, né? Então, eu vou pegar aqui essa atividade do estagiário e vou transferir para o comprador, que é uma atividade de follow-up, é legal o comprador fazer, né? Então, eu vou colocar assim, transferir a atividade do estagiário para o comprador e deslocar o estagiário, vou colocar aí liberar, né? Liberar o estagiário para outra área.
colocar assim para ele, né? O estagiário pode ir para outra área. Estagiário foi totalmente liberado e sua atividade de follow-up foi, né? Aí tá aqui a situação final. Posso falar para ele agora aqui, gerar o gráfico de Amazoni final. Vamos ver o que ele vai fazer pra gente. Aí, gerou o gráfico de Amazoni final. Está falando que as funções estão equilibradas, que a eliminação do estagiário reduziu o custo operacional e não compromete desempenho, né? E eu posso pedir para ele fazer assim, gerar um relatório para a diretoria, explicando o que foi realizado e os ganhos de produtividade, comparando a capacidade inicial com a capacidade final do processo. Vamos ver o que ele traz para a gente, pessoal. Aí ele está trazendo para a gente um relatório. Vamos ver se ele vai abrir esse relatório na lousa, que é uma coisa que também está recomendada para ele aqui. Ele não abriu na lousa, mas ele gerou um relatório bem completo. O objetivo é avaliar a capacidade do processo atual de atendimento à demanda e propor melhorias com foco em produtividade, redução de desperdício e otimização de custo. A gente não deu muito contexto para ele, né? Só pediu para ele fazer, mas se a gente tivesse falado aquele contexto que a gente falou, ele já geraria esse relatório mais orientado para isso. Mas ele está falando aqui tudo que a gente fez, o gargalo, onde a gente identificou o gargalo, a capacidade anterior, as melhorias que a gente fez, como ficou o processo, o ganho de produtividade, os benefícios que a gente teve, né? E a gente conseguiu aí executar essa melhoria, né? Então, o primeiro exemplo. É um exemplo bem simples, mas, pessoal, a gente pode ter isso com dados mais complexos, né? Então a gente vai para a nossa segunda análise aqui agora. E aí eu vou deixar um pouquinho mais complexo. Uma operação de produção, e a gente está aí com problema de produção atrasada, com muito acidente, com índice de defeito, então tá ali naquela produção corrida, a gente não está conseguindo atender a demanda. Então a gente vai levar isso aí, né, para o nosso agente, né, para o nosso analista Lean de processos, para ele ajudar a gente a resolver aí o problema. Vejam, pessoal, que eu estou trazendo para um novo chat, né, para não poluir, né? Ele estava trabalhando um dado, aquilo lá está salvo ali nele, eu vou trabalhar um outro processo, eu vou num novo, porque eu quero usar as orientações que já existem aqui, que a gente já parametrizou ele, mas aqui eu quero que ele foque nesse processo aqui que a gente vai falar agora, tá, pessoal? Então eu vou adicionar aqui os arquivos para ele. Então aqui agora, pessoal, é o nosso processo de produção. E agora eu vou colocar um Excel aqui. E esse Excel, pessoal, eu vou abrir ele aqui. Deixa eu abrir ele para vocês, pessoal. Então estamos aqui no nosso chat GPT. Vou fazer aqui de novo, pessoal. Vou carregar ele. Então eu estou carregando aqui, né, o nosso arquivo. Tudo bem? Então o nosso arquivo está aqui. Aqui, pessoal, é um arquivo mais completo. Vou esperar ele abrir aqui. Eu já mostro para vocês que esses dados são bem mais complexos, né? É um volume maior de dados em relação à primeira análise que a gente fez. Bom, pessoal, estão aqui os dados, vou dar um zoom. Então vejam, são 8 postos de trabalho. Tem atividade 1, atividade 2, atividade 3 no posto 1, tem atividade 1, atividade 2, 3 e 4 no posto 2. São 20 amostras de tempo para cada atividade, tem o tempo aqui de cada amostra. Nessa outra aba estão os dados do processo, né? Os postos de trabalho, a demanda diária de cada posto, o tempo disponível de cada posto. Então vejam, pessoal, que os dados aqui, eles estão aqui de uma forma, vamos dizer assim, mais complexa, né? Então ele vai analisar tudo isso para a gente, né? Então eu vou pedir para ele aqui a mesma coisa. Faça uma análise do balanceamento. Faça uma análise do processo. Vou colocar aqui um pouquinho mais de contexto para ele agora, tá? Que a gente não fez no outro. Então eu vou colocar aqui, mapeamos
um processo de fabricação em uma indústria metalúrgica e coletamos os tempos e os dados dos arquivos em anexo. O diretor disse que estão com alto índice de atrasos, problemas de qualidade e acidentes. Faça uma análise do processo com base nos dados. Mesma coisa, pessoal. Eu pedi para ele analisar. Não falei de gargalo, não falei de nada. Falei ali o que o diretor trouxe para a gente. Estou dando os dados, como se eu estivesse fazendo isso para um analista. Vamos ver o que ele vai trazer. Aí ele está falando dos dados, de como foi carregado, né? Tem múltiplas amostras, bacana. Tá certo. Tá vendo se ele vai fazer? Já falou que ele vai fazer. Por definição do agente, né? Vou olhar o táctil, vou ver se não tem gargalo, se a mão de obra está bem dimensionada. Aí ele começou a gerar aí os dados, pessoal, tá vendo? Já calculou o TACT, né? Aí já está verificando, já identificou 2 gargalos, já identificou ociosidades, tá certo? Já calculou o teórico, né? Então já me trouxe tudo aqui. Aí eu vou falar para ele aqui, gerar o gráfico de Amazumi. Ele vai gerar aí o gráfico para a gente. Então, Amazumi do estado atual já está gerado. Então, aqui está cada posto, o balanceamento entre eles. P1, P2, P3, P4. Eu não gostei desse jeito, tá, que ele fez. Então, eu vou colocar assim, gerar o Amazumi usando a sequência P1, P2, P3. Vamos ver se ele entende, pessoal, isso aqui. Não gostei daquele jeito que ele fez, não. Ele colocou do maior gargalo para o menor gargalo, mas está errado esse conceito. Vou corrigir ele aqui. Vamos ver, pessoal, o que ele vai fazer. Estado atual. Show de bola. Corrigiu aqui para mim, estão vendo? Então, trazendo em cinza aqui, ele está trazendo os que tem mais ociosidade, em verde os que estão ok, em vermelho. Então, ele já fez até uma análise por cor aqui, né? E aí ele até pergunta agora, quais atividades podem ser movidas, entre quais postos a redistribuição é permitida. Então o que a gente pode fazer aqui, pessoal? A gente pode pegar aqui, né, gerar uma tabela com o tempo de cada atividade, né, por posto. Vamos ver o que ele vai fazer. Tempo de atividade por posto. Está trazendo aqui para gente. Então, posto 1, atividade 1, 2, ó, ele colocou aqui numa tabelinha aí, que bacana. Atividade 3, e tem alguns aqui que tem atividade 4. Total por posto, tem até atividade 5 aí, pessoal. Tem posto que tem atividade 5. Então, a gente tem que fazer o quê? Do 4 passar aqui para o 3, né? Então, a gente tem aí que tirar mais ou menos 50, né? Do 4 para o 3. Então, se a gente ver aqui do 4 para o 3, vou insistir naquela ação, né? Transferir a atividade, vamos ver se agora, atividade selecionada do posto 4 para o posto 3. Vamos ver se agora ele respeita, pessoal, que a gente tinha pedido da outra vez, ele não respeitou. Lembrando aqui, pessoal, que a gente, né, no mapeamento colocaria, né, quais são, ao invés de A1, A2, A3, a gente colocaria montagem e tal, a gente colocaria ali, né, o que significa cada atividade para a gente saber o que a gente move, né? Então aqui ele já fez uma mudança e ele já está dizendo aí para a gente que o P4 saiu da condição de gargalo e o P3 subiu, mas ainda está dentro do TACT. Quero que ele gere esse gráfico para a gente continuar esse ajuste. Vamos ver aqui o que ele vai fazer para a gente. Então, após redistribuição, P3, P4 para P3. Já mostrou para a gente aí o que a gente consegue fazer. Vou fazer uma coisa aqui errada, pessoal, mas só para a gente poder fechar aí essa análise. Vou passar de P6 para P8 aqui, mais ou menos uns 40.
Eu vou pegar aqui de P6, vamos ver o que a gente consegue fazer. Um pouquinho mais de 40, né, de P6. Então eu vou pegar aqui, vou pegar essa atividade aqui de P6, ó. Transferir, vou até melhorar para ele, transferir a atividade A1 de P6 para P8. Aí ele já vai fazer um novo balanceamento. Atividade A1 de P6 para o P8. Agora o P6 está aliviado. P8 passou a absorver. Deseja gerar? Desejo. Pode gerar o gráfico de Amazumi atualizado. Está aí gerado. Tem um pouquinho de ociosidade ainda, né? Então, ok. Eu vou pedir para ele aqui, faça um relatório para a diretoria, explicando as ações tomadas, os resultados obtidos e as oportunidades que ainda existem para melhorar o processo. Agora ele fez do jeito que eu queria lá, pessoal. Ele fez aqui o que a gente chama de lousa, né? Então tá aqui, ó, todo o diagnóstico. Foi realizada uma análise detalhada do processo de fabricação, conforme os dados coletados, para identificar gargalo, propor melhorias para reduzir os atrasos, melhorar a produtividade, mitigar risco de acidente, problema de qualidade, tudo aquilo que a gente informou para ele. Tá falando tudo que a gente fez, o que tinha ociosidade significativa, né? Reduzimos os tempos, todos os postos estão dentro, nenhum posto em sobrecarga, mitiga risco de acidente, ele já fez aqui a associação, né? Processo mais equilibrado, mantido o tempo total por peça, ao mesmo tempo é permitindo afirmar que o processo poderia ser executado com apenas 7, mediante novas configurações de posto. Ele ainda sugere que a gente continue fazendo balanceamento, né? Avaliar a eliminação de um posto, consolidando atividades com folga em posto ocioso, implementar um sistema de auditoria, né? Para consistência e padronização. Então ele está gerando aí para a gente uma série aí de informações, né? Esse relatório. Legal, pessoal. Então, tudo aquilo que a gente tem que fazer na mão, ele faz pra gente. E o último ponto aqui, pessoal, que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Eu gerei aqui um dado, não sei se vai dar para vocês verem, mas eu peguei aqui, ó, e fiz um estudo e coloquei no papel. Não está em Excel, não está em lugar nenhum, pessoal. Está no papel. Tempos de ciclo e dados aqui de... Aqui, ó, tempo de ciclo e os dados aqui de demanda, né? Coloquei aqui esses dados e eu quero que ele faça olhando para a minha folhinha de papel aqui. Né? Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar aqui, vou abrir um novo aqui, então vou pegar o nosso analista aqui, novamente, eu vou carregar agora, pessoal, essa foto aqui, que eu fiz aqui na mão, e eu vou pedir para ele fazer a análise com base nisso. Faça uma análise do processo. Não vou colocar mais nada de informação para ele. Então ele vai pegar essa foto, pessoal, e vocês vão ver que com a minha letra, do jeito que eu coloquei aqui, vocês vão ver que ele vai conseguir fazer essa análise para a gente. Então, é a facilidade, né, que ele de fato traz para a gente, para que a gente ganhe tempo. Né, a gente conseguiu trabalhar aí em menos de 30 minutos e ainda fazendo aí um bate-papo, né? Em menos de 30 minutos a gente conseguiu atuar em 3 processos diferentes e gerar toda uma análise, né, em um caminho para tomar ação. Então imagina quanto tempo, pessoal, a gente levaria para fazer isso se a gente tivesse que aqui, né, desse tempinho que a gente teve junto aí, se a gente tivesse que compilar tudo isso, gerar os gráficos, juntar os dados, quanto tempo a gente levaria, né? Então aqui ele está falando que a extração falhou, né? O OCR falhou, ele não conseguiu ler ali os caracteres, mas ele conseguiu fazer manualmente. Então estão aqui os dados, ele já calculou o TACT, trouxe aqui para mim a equação do TACT, trouxe o tempo médio por atividade, já trouxe o número de operador, diz que tem 3 operadores, posto 1, 2, 3, que dá para reduzir para 2, está falando que o posto 2 está equilibrado, está falando que o processo atende a demanda porque não tem nenhum posto que excede o TACT, mas que tem muita ociosidade no posto 1 e no posto 3. Aí ele deu algumas recomendações para balancear, né? Quer seguir com isso? Sim. Posso montar o gráfico de Amazumi? Uma sugestão de novo balanceamento com 2? Vamos deixar ele tentar fazer esse balanceamento, pessoal. Vamos ver como é que vai ser. Alisando, né? Mais Python.
Vamos ver o que ele vai gerar aí para a gente de análise. Yamazumi do estado atual, está aqui. Então, posto 2 mais próximo do táctil, posto 1 mais ocioso, né? 1 e 3, né, mais ocioso, o 2 bem próximo aqui do táctil. Aí aqui ele pediu, é aquela recomendação que eu dei para ele não fazer nada, né, sozinho, né? Então aqui a gente está vendo que é difícil a gente conseguir ter ali, né, um balanceamento, mas eu poderia, por exemplo, aqui, pessoal, trabalhar algumas coisas com ele, né? Por exemplo, vamos pensar o seguinte, eu percebi que do posto 2 eu consigo passar uma atividade de 10 segundos, né? Então eu vou colocar lá, transferir atividade de 10 segundos do posto 3 para o posto 1. Vamos imaginar que é uma atividade ali de embalagem. Vou colocar de 12 segundos, para ficar bem pertinho, do posto 3 para o posto 1. Então, ao invés da embalagem ser feita ali, né, no terceiro, a caixinha é montada no primeiro posto e os produtos já vão dentro da caixa para o final do posto. Vamos imaginar que é isso. Aí já vai fazer ali o ajuste. Aí já redistribuiu. Provavelmente ele vai trazer para a gente aqui que agora a gente tem uma ociosidade grande no posto 3, ó, alta ociosidade no posto 3. Né? Aí está falando para a gente tomar ação para eliminar o posto 3 aqui. Né? Eu sei que não adianta simular porque ele não vai conseguir, não cabe ali, vai gerar um gargalo. Né? Mas eu vou falar para ele assim, né? A atividade, vou colocar assim, atividade de abastecimento no posto 1, que é de 4 segundos. E no posto 2, 4 segundos, e no posto 2, também de colocar 5 segundos, que podemos passar para o posto 3. Vamos deixar o posto 3 com a responsabilidade de abastecimento. Vamos ver o que ele acha aí dessa nossa ação. Que é uma ação comum da gente tomar, né, pessoal? Às vezes a gente pega ali o primeiro e o segundo posto, deixa ali bem cheinho, e o terceiro posto às vezes está mais vazio, a gente fala, então tudo que tem de abastecimento, pega, tira a caixa vazia, põe no pallet, pega a caixa cheia, reabastece o rack, a gente deixa com o último posto, ele é o responsável por fazer isso, e a gente dá dinâmica para o primeiro e o segundo posto trabalhar, né, e ganha produtividade. Aí, a gente conseguiu balancear melhor, aí ele já vai trazer os resultados da melhoria, né? E aí eu vou falar para ele assim, faça um relatório apresentando o que foi feito e os resultados obtidos. E aí, pessoal, ele vai trazer isso pra gente. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver se ele vai fazer na lousa, né? Deveria fazer na lousa. Vamos ver se ele vai usar o recurso. E aí, pessoal, se ele não usar o recurso, é uma parametrização que a gente tem que voltar lá e fazer. Ele gerou um relatório em PDF. Ó. Vamos baixar aí o relatório dele pra gente ver como é que ficou. Relatório de análise. Vamos ver se dá para todos verem aqui. Tá legal aqui, ó. Relatório de balanceamento, análise informações iniciais, tempos médios por posto, né? Aí, ó, redistribuição do abastecimento, conclusões e recomendações, todos os operadores abaixo, a operação se mantém com 3 operadores, manter o abastecimento centralizado no posto 3 e avaliar futuramente a possibilidade de operar com 2 operadores com nova divisão de atividades. Então, ele ainda insiste que a gente pode trabalhar ali com uma pessoa a menos. Lembrando aqui, tá, pessoal, falando um pouquinho de conceito, né? Mas tem que trabalhar colado no TACT. Se eu trabalho muito colado, eu não tenho margem nenhuma de erro. Né? E a gente sabe, pessoal, que o processo não é, né, nenhum processo ele é flat, né?
ele trabalha ali na média. Às vezes eu tenho um período que eu tenho um pouco mais de carga e um período que eu tenho menos carga, eu tenho uma volatilidade, uma ociosidade, e uma demanda maior, né? Tem uma flutuação ali. Então é sempre bom a gente trabalhar numa faixa que a gente chama de tempo de ciclo planejado, que é para se houver ali algumas perdas, a gente ainda assim conseguir entregar e não impactar o cliente. Tá bom, pessoal? Esse era aí o nosso objetivo dessa aula. Espero que vocês tenham gostado, são ferramentas que têm me ajudado absurdamente a conseguir gerar valor aí de uma forma mais rápida, atuar de uma forma mais rápida e focar naquilo que realmente importa. Então, fiquem atentos aí, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem com quem vocês acharem que vale compartilhar e precisando de ajuda, podem me contatar, vai ser um prazer aí compartilhar, trocar experiência com cada um de vocês. Então, desejo sucesso aí a todos, um grande abraço.